Olá, amantes da história! Assista ao vídeo até o fim, por favor, e apoie o canal se inscrevendo e deixando o seu like. Em 10 de fevereiro de 1722, um navio de guerra britânico encontrou a frota de Bartholomew Roberts ancorada na costa do Gabão, na África Ocidental. Era cedo da manhã. A maioria da tripulação de Roberts estava bêbada. Haviam capturado um navio de escravos na véspera e passado a noite comemorando com o licor encontrado a bordo. Bartholomew Roberts não bebia álcool. Quando o HMS Swallow abriu fogo, Roberts estava no convés com as suas melhores roupas, uma casaca de damasco carmesim, calças de seda, um chapéu emplumado, uma corrente de ouro ao pescoço com uma cruz de diamantes. Era a manhã de um combate naval e ele estava vestido para uma ocasião formal. Isso não era vaidade, era declaração. O primeiro disparo de metralha atingiu-o na garganta. Roberts caiu sobre um canhão. Quando seus homens chegaram até ele, ainda estava em posição de comando, slumped, mas não deitado, como se o corpo recusasse a postura da derrota, mesmo depois que a vida saísse. Os seus homens obedeceram às suas instruções. Atiraram o corpo ao mar com todas as roupas, todos os anéis, toda a corrente de ouro, todo o diamante. Bartholomew Roberts foi sepultado no Atlântico Sul como havia vivido, completamente e sem concessões. Nunca o encontraram, nunca encontrariam. Era o fim da era dourada da pirataria, e o homem que a encerrou tinha capturado mais navios do que qualquer pirata antes ou depois dele. Tinha uma frota de 40 embarcações, tinha o código de conduta mais rigoroso do Caribe, proibia o rum a bordo e exigia que a tripulação apagasse as luzes às 20 horas. Bartholomew Roberts era o mais improvável dos piratas, e o mais formidável que o mundo alguma vez produziu. John Roberts nasceu em 1682 em Casnewid Bar, no país de Gales. A data e o lugar são os únicos detalhes da sua infância que os registros históricos preservaram com clareza. O resto é silêncio. Não havia nada na infância de um menino galês de uma aldeia costeira menor que apontasse para o que se tornaria. Ele embarcou cedo. Trabalhou em navios mercantes, depois em navios negreiros. Era uma existência dura e mal paga que o mundo marítimo do início do século XVIII oferecia a homens sem posição e sem conexões. O oceano não era uma aventura para quem dependia dele para sobreviver. Era trabalho, monótono, perigoso e sem perspectiva clara de melhoria. Em junho de 1719, o navio em que Roberts servia foi capturado por uma frota pirata comandada por Howell Davis. Roberts tinha 37 anos. Era um marinheiro competente, mas não era um pirata. Não havia escolhido a pirataria. A pirataria havia escolhido ele. Davis era um pirata galês que reconheceu em Roberts um compatriota e um homem com capacidade acima da média. Propôs-lhe que se juntasse à tripulação. Roberts relutou. A pirataria era, nos termos da época, uma sentença de morte a prazo. Os que sobreviviam aos combates acabavam geralmente na forca. Era uma carreira sem futuro razoável. Acabou por aceitar. As razões exatas nunca foram completamente documentadas. O que se sabe é que, passados menos de 2 meses, Howell Davis foi morto numa emboscada na costa da Guiné. A tripulação precisava de um novo capitão. Votou em Bartholomew Roberts. Roberts aceitou o cargo com uma frase que os cronistas da época preservaram e que resume o que se seguiu com uma precisão que raramente acontece entre as palavras de uma pessoa e a sua vida subsequente. Ele disse que era melhor ser capitão de piratas do que ser cozinheiro de um navio honesto. Já que o infortúnio havia chegado, tinha de tentar o melhor que o infortúnio podia oferecer. Era pragmatismo absoluto. Não havia romantismo nessa decisão. Havia a avaliação fria de um homem de 37 anos que havia passado 2 décadas a trabalhar para outros em condições que não mudariam e que via uma oportunidade diferente pela primeira vez. O que Roberts fez com essa oportunidade é o que torna a sua história diferente de qualquer outra na era dourada da pirataria. A primeira coisa que fez como capitão foi estabelecer regras. Não as regras vagas de qualquer código pirata, regras específicas, detalhadas e aplicadas com uma consistência que os seus contemporâneos acharam simultaneamente admirável e perturbadora. Artigo 1.
Cada homem tinha voto igual nas decisões da frota e acesso igual a provisões frescas e licor forte quando disponível. Não havia hierarquia de acesso à comida ou à informação. Artigo 2. Ninguém jogava cartas ou dados com dinheiro. O jogo destruía a disciplina e criava dívidas entre membros da tripulação que se transformavam em conflitos. Artigo 3. As luzes apagavam-se às 20 horas. Quem quisesse beber depois das 8, fazia-o no convés sem iluminação. A ideia era simples. Um navio pirata precisava de estar operacional a qualquer momento. Um capitão não podia ter a tripulação incapacitada durante as horas de maior vulnerabilidade. Artigo 4. As armas mantinham-se limpas e funcionais em todo momento. Cada membro da tripulação era responsável pelo estado das suas próprias armas. Artigo 5. Nenhuma mulher ou rapaz a bordo dos navios de combate. A razão era a mesma que a maioria dos códigos piratas apresentava: não moral, prática. Conflito interno destruía a coesão. Artigo 6. Desertar ou fugir durante o combate era punível com morte ou abandono. Não havia lugar para cobardia numa estrutura que dependia de cada homem fazer a sua parte. Artigo 7. Nenhum membro da tripulação fazia nada que prejudicasse outro membro da tripulação. Os conflitos resolviam-se em terra, sob supervisão, em duelo formal se necessário. A bordo havia paz. Artigo 8. Os músicos tinham direito de descanso ao domingo. Este último artigo é o que os historiadores tendem a citar quando querem ilustrar o caráter de Roberts com uma única observação. Num código de sobrevivência escrito por um pirata para piratas, havia uma provisão específica garantindo que os músicos não trabalhassem ao domingo. Era um reconhecimento da necessidade humana que a maioria dos códigos militares do período ignorava completamente. Havia também um sistema de compensação. Um membro da tripulação que perdesse um braço recebia 800 peças de 8. Uma perna valia 600. Um olho ou um dedo, 100. Era um sistema de seguro num período em que seguro era um conceito que não existia para pessoas sem propriedade. Roberts não era um revolucionário no sentido político. Era um gestor extraordinariamente competente que havia concluído que a melhor forma de manter uma operação naval eficiente era tratar as pessoas que a compunham como se o seu bem-estar importasse. Isso parecia óbvio. Não era óbvio. A maioria dos capitães do período, piratas ou legítimos, operava por intimidação. Roberts operava por contrato. A tripulação sabia o que devia fazer, sabia o que recebia por fazer, sabia que as regras se aplicavam a todos, incluindo o capitão, e sabia que o sistema funcionava porque havia sido desenhado para funcionar. A proibição do rum merece atenção particular. Roberts não era abstêmio por convicção religiosa ou médica. Era abstêmio por cálculo operacional. Uma tripulação bêbada é uma tripulação lenta. Uma tripulação lenta no momento errado é uma tripulação morta. Roberts via o álcool da mesma forma que via qualquer outra variável que afetava a performance do sistema. Era uma variável que ele eliminava. Permitia cerveja e vinho. A distinção era de grau, não de princípio. A linha era onde o consumo começava a afetar a capacidade operacional. Os resultados deste sistema foram sem precedentes na história da pirataria. Entre julho de 1719, quando se tornou capitão, e fevereiro de 1722, quando morreu, Bartholomew Roberts capturou mais de 400 navios. A matemática é absurda. Eram quase 140 navios por ano, quase 3 navios por semana durante 2 anos e meio. Nenhum pirata antes ou depois dele chegou a essa escala. Barba Negra, que o mundo lembra com muito mais vivacidade, capturou aproximadamente 40 navios numa carreira de 2 anos. Roberts capturou 10 vezes mais em tempo ligeiramente superior. A diferença não estava nos navios, não estava na sorte, estava no sistema. Uma tripulação que confiava no capitão era uma tripulação que obedecia rapidamente. Uma tripulação que obedecia rapidamente chegava mais depressa ao navio a capturar. Uma tripulação mais rápida capturava mais navios. O sistema composto-se. Roberts operou em 3 oceanos.
Começou no Atlântico Central, passou para a costa da América do Norte, desceu para o Caribe, cruzou para a costa africana. A mobilidade era parte da estratégia. Nunca ficou tempo suficiente num lugar para que as forças navais se organizassem em torno da sua localização. Em Newfoundland, na costa leste do Canadá, capturou 22 navios num único porto em junho de 1720. Era o equivalente da época a chegar a um aeroporto e sequestrar todos os aviões em terra. A audácia da operação era tão desproporcional que os registros ingleses da época descrevem o incidente com uma incredulidade que ainda é legível 3 séculos depois. No Caribe, bloqueou o porto de Martinica e capturou navios à saída. Não porque precisava desses navios em particular. Para enviar uma mensagem ao governador da Martinica, com quem tinha um conflito específico. A bandeira que criou para o período naquelas águas mostrava-o a ficar de pé sobre 2 crânios marcados com as letras ABH e AMH. Um cabeça de barbadiano e um cabeça de martinicano. Era literalmente uma bandeira de morte pessoal. Roberts fazia bandeiras para situações específicas. Tinha um sistema de flags que diferentes navios viam dependendo do que estava a acontecer. Era comunicação. Era também ameaça calibrada. Um navio que visse a bandeira errada na hora errada sabia exatamente qual era a sua situação. A frota cresceu. No pico da sua operação, Roberts comandava 40 navios e 4.000 homens. Não era uma frota pirata, era uma armada. Nenhuma potência colonial no Atlântico tinha capacidade de confronto direto com algo desta escala sem consequências sérias. A resposta britânica foi demorada por razões burocráticas e depois foi decisiva por razões políticas. A pirataria afetava o comércio afetava a receita da coroa. Em determinado ponto, a coroa decidiu que o custo da inacção superava o custo da ação. O almirantado enviou o HMS Swallow para o Atlântico Sul sob o comando do capitão Challoner Ogle. Ogle era competente e metódico. Não era brilhante, não precisava de ser. Precisava de encontrar Roberts e tinha um navio de guerra que Roberts não conseguia destruir num confronto direto. Ogle levou meses a localizar a frota. Em fevereiro de 1722, encontrou-a no Cabo Lopes, na costa do que é hoje o Gabão. Roberts estava com a sua frota principal e com um navio negreiro capturado. A tripulação havia passado a noite com o rum encontrado no navio negreiro. Era a única noite documentada em que a disciplina de Roberts falhou. Não porque ele houvesse falhado, mas porque naquela noite específica, os seus homens haviam encontrado mais rum do que era possível confiscar e o capitão havia concluído que uma noite de excepção era aceitável. A manhã seguinte trouxe o Swallow. Roberts vestiu as suas melhores roupas, não porque não entendesse a gravidade da situação, porque entendia. Se havia hipótese de sair vivo daquele confronto, havia-a vestido como sempre havia operado. Se não havia, então morria como havia escolhido viver. A batalha durou menos de 2 horas. O HMS Swallow era pesado, bem armado e tinha tripulação sóbria. A frota de Roberts estava fragmentada e a maior parte dos homens estava incapacitada pelo rum da véspera. Não era um combate, era uma execução administrativa. Roberts morreu antes do final. A metralha atingiu-o na garganta enquanto estava no convés a tentar organizar alguma resistência coerente. Caiu sobre o canhão. Ficou na posição de comando por um momento antes que o corpo cedesse completamente. Os seus homens atiraram-no ao mar como ele havia pedido, com as roupas, com os anéis, com a corrente de ouro, com a cruz de diamantes. Tudo foi ao fundo com ele. Challoner Ogle recebeu uma distinção por essa ação. Foi feito cavaleiro. Era a primeira vez que um oficial da Marinha Real recebia honras por eliminar um pirata. Era um reconhecimento de que o que havia eliminado não era um criminoso ordinário. O julgamento dos sobreviventes da frota de Roberts aconteceu em Cabo Corso, no que é hoje o Ghana, em março de 1722. 52 homens foram enforcados. A maior execução de piratas da história europeia, realizada num único processo. Depois disso, o número de piratas ativos no Atlântico caiu dramaticamente. Os historiadores da pirataria datam o fim da Era Dourada da Pirataria a fevereiro de 1722. O mesmo mês, o mesmo dia,
a mesma bala de metralha que atingiu Bartholomew Roberts na garganta ao amanhecer no Cabo Lopes. O paradoxo central da história de Roberts é que o pirata mais bem-sucedido da história não queria ser pirata. Foi capturado, foi forçado a escolher, escolheu o melhor dentro da escolha disponível, e depois foi o melhor dentro dessa escolha com uma competência que nunca foi igualada. Os outros grandes piratas da Era Dourada escolheram a pirataria com algum grau de entusiasmo, ou pelo menos de consentimento. Roberts aceitou-a como o infortúnio que era, e depois aplicou ao infortúnio a mesma metodologia que teria aplicado a qualquer outra situação, sistematicamente, sem romantismo, com resultados que ninguém antes ou depois replicou. Era um galês de uma aldeia menor que não deveria ter estado no Atlântico Sul, que não deveria ter comandado 40 navios, que não deveria ter capturado 400 e mais embarcações, que não deveria ter sido o único pirata a receber uma resposta naval diretamente proporcional à sua ameaça, mas estava, e comandou, e capturou, e recebeu a resposta que merecia, e morreu como havia vivido, completamente, nos seus próprios termos, no fundo do Atlântico Sul, com os diamantes e a casaca de damasco carmesim. A Era Dourada da pirataria precisava de um homem desta escala para encerrar. Precisava de algo que fizesse a Marinha Real perceber que a resposta tinha de ser proporcional. Roberts foi esse homem. Não por escolha, por infortúnio. E depois, porque decidiu que se havia de viver no infortúnio, era melhor fazê-lo da melhor forma possível. Fez. O fundo do Atlântico Sul está lá. As correntes que movem aquela água são as mesmas que moveram em 1722. Em algum ponto daquele oceano profundo estão os restos de um galês de 39 anos em damasco carmesim com diamantes ao pescoço, que foi o melhor pirata que o mundo alguma vez produziu, precisamente porque nunca quis ser pirata. Essa é a sua história. O que o oceano fez com ela desde então é assunto do oceano. Havia algo na forma como Roberts operava que os historiadores navais do período notaram com uma consistência que vai além da simples admiração pelo inimigo. Os relatórios britânicos que descrevem os seus ataques são incomuns na literatura naval da época porque são frequentemente mais detalhados do que o necessário para propósitos administrativos. Um oficial de marinha que descreve um ataque pirata precisa de registrar o navio perdido, a carga, o número de mortos e feridos. Os relatórios sobre Roberts frequentemente incluem observações sobre a eficiência do ataque, a organização da tripulação, a velocidade da manobra. Era o olhar profissional de marinheiros que reconheciam competência, mesmo quando encontravam essa competência do lado errado do canhão. O almirante que mais tarde supervisionou a campanha contra Roberts escreveu numa carta privada que havia mais disciplina na frota de Roberts do que na maioria dos navios da coroa. Era uma observação que não podia aparecer em documentos oficiais sem consequências políticas, mas que revelava o que a Marinha Real sabia e não podia admitir publicamente. Roberts havia construído algo que os sistemas legítimos raramente conseguem construir. Uma organização em que as pessoas faziam o que era pedido porque entendiam o porquê e confiavam que o sistema as trataria justamente. Não por medo, por convicção racional de que o sistema funcionava. Era uma ironia que não escapava ao próprio Roberts. Numa carta capturada pela Marinha Portuguesa, escreveu que o trabalho honesto era lento e incerto, e que os capitães honestos eram muitas vezes tão desonestos quanto os piratas, só que com melhor papelada. A diferença entre um capitão negreiro e um pirata era, na sua análise, a carta régia que um tinha e o outro não. Era uma análise que muitas pessoas do período reconheceriam como verdadeira em privado e negariam em público. O comércio de escravizados era legal, a pirataria não era. A distinção era jurídica, não moral. Roberts havia simplesmente decidido que a distinção jurídica não o obrigava a aceitar as condições inferiores que a legalidade lhe oferecia. 400 navios, 2 anos e meio, 3 oceanos. Quando a Marinha Real finalmente enviou um navio capaz de o enfrentar, enviou um navio de guerra de primeira classe com o seu melhor oficial disponível. Não porque Roberts fosse o mais violento, não porque fosse o mais cruel,
mas porque era o mais eficiente, e a eficiência no adversário era a única coisa que a Marinha Real temia genuinamente. A bandeira que Roberts usava no final das suas operações mostrava-o de pé, em posição de comando, com uma ampulheta na mão e uma caveira a seus pés. A ampulheta era o tempo a acabar. A imagem era a de um homem que sabia que o tempo acabava e que escolhia usar o que restava da mesma forma que havia usado tudo o resto, completamente, nos seus próprios termos. O HMS Swallow encontrou-o a tempo, mas naquela manhã específica, com a metralha a atravessar-lhe a garganta e o corpo a cair sobre o canhão, Roberts não estava a perder, estava a terminar. Havia uma diferença que ele teria reconhecido, mesmo que o mundo que o seguiu não tenha. Perder implica que o resultado era evitável. Para Roberts, o resultado era inevitável desde o momento em que Howell Davis morreu e a tripulação votou. A questão nunca foi se conseguia evitar o fim. A questão era o que fazia entre o início e o fim. Fez 400 navios, 2 anos e meio, 40 embarcações sob o seu comando, o código mais rigoroso do Caribe, a maior execução de piratas da história europeia em consequência direta da sua eliminação. Fez o suficiente. O Atlântico Sul está lá, Roberts também. Em algum sítio abaixo da superfície, dos andares escuros onde a luz não chega e as correntes são lentas, há um galês de 39 anos em casaca de damasco carmesim com diamantes ao pescoço. O melhor pirata que o mundo alguma vez produziu. Que não queria ser pirata, que foi o melhor de qualquer forma. O oceano não faz distinções entre o que as pessoas queriam ser e o que foram. Guarda o que lhe é dado. Bartholomew Roberts deu-lhe tudo o que tinha.